Acompanhe a programação da TV Novo Tempo, está começando o programa Evidências do Fim, aqui no seu canal da Esperança e também pela Rádio Novo Tempo e também pela nossa internet. Deixa eu dar uma boa noite para minha parceira aqui, Flávia Souza. Muito boa noite, Flávia. Boa noite, André Leite. Boa noite para você de casa. Que bom a gente se encontrar mais nessa noite, né? Já tá acabando. Pois é, hoje é o penúltimo dia, mas que bom, né? Depois de uma semana aí, talvez, de desafios, de muitas lutas, alegrias, talvez nem tantas também, mas que bom que chegou o sábado, essa pausa no tempo e que a gente pode se encontrar aqui para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, não é mesmo? É isso mesmo. O nosso apresentador aqui, palestrante, Rodrigo Silva, que apresenta o programa Evidências aqui na tela da TV Novo Tempo. Você se acompanhou essa semana inteira, tá vendo que hoje é o quinto dia, vai ser o quinto dia de reflexões com o Rodrigo, não é, Flávia? Exatamente. Mas, se você ainda não acompanhou e hoje é o primeiro dia que você está acompanhando, quero lembrar você que essa é uma minissérie de reflexões com o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, teólogo e filósofo aqui na Novo Tempo. E se você perdeu ao longo dessa semana as mensagens com ele, eu quero dizer para você que você pode rever tudo no ntplay.com. Então você procura lá o NT Play ou então nas lojas de aplicativo também, né? Tem tudo isso e nas redes sociais da Novo Tempo também, né, Flávia? É verdade. E, Leite, hoje o tema, olha só que interessante, o porquê do sofrimento. E se você for observar aqui no nosso cenário, tem até algumas imagens que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? De pandemia, coronavírus, muitas mortes, doença. Por que tem tanto sofrimento nesse mundo? Se é um Deus de amor, né? Por que a gente está sofrendo desse jeito? Então, hoje a gente vai estudar isso e esse é um dos assuntos que tem aí, ó, nesse presente. É isso mesmo. Se você aí de casa ainda não conhece e quer ser um aluno do professor Rodrigo Silva, esse aqui é o material didático, escrito por ele, inclusive, e de graça a gente envia para sua casa. É o Guia de Estudos Evidências. E como a Flávia disse, aqui nós temos 14 capítulos, né, onde você vai estudar com o Rodrigo Silva, e um dos capítulos tem como título Por que Sofremos? Que tem a ver com o título de hoje, o porquê do sofrimento. Se você quiser esse guia de estudos e se tornar um aluno do Rodrigo Silva, sabe como é que você faz? Entre em contato com a gente, é de graça, sem custo nenhum. A gente envia para você. Entre em contato com a gente por meio do site novotempo.com/estudo ou então por meio do telefone. Você pode ligar. O DDD é 12 2127 3121. Peça o seu guia de estudos. Fala, olha, eu quero o guia de estudos do Rodrigo Silva, o Evidências. E aí, sem custo nenhum, a gente envia para sua casa. Anota aí, se não anotou, pega o papel e a caneta, pegou? Não pegou? Ou pega o celular, né? Pega o celular aí do lado. Tá na mão já, né? Rapidinho, anota aí. 12 é o DDD, 2127 3121. Peça já o seu guia de estudos Evidências, ou então pelo site novotempo.com/estudo. Legal. E olha, além desse presente, todas as noites a gente traz um presente aqui para você em forma de música. E hoje tem uma dupla, um casal que o pessoal gosta bastante. E eu já queria chamar eles aqui para o estúdio, que é o Dilson e a Débora. Estão sem o bebê hoje, né? Deve estar com o coração apertado. Boa noite para vocês. Então, casal. Boa noite. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Prazer. O bebê, eu com certeza tem alguém cuidando do Sim. bebê pra vocês estarem aqui, não é verdade? Mas muito bom ter vocês. E o que é que vocês trazem de música hoje pro ouvinte da Rádio Novo Tempo, pro telespectador da TV? Olha, a gente traz a música que é o tema do nosso último DVD, que tem acalmado muitos corações nesse momento. A gente tem certeza que quando nós choramos, muitas vezes a gente não tem palavras para falar, porque o sentimento é tão forte que você não encontra palavras quando você vai orar para Deus. E é justamente que a música fala disso. Fala que você, quando está chorando, o Espírito Santo pega as suas lágrimas e leva para Jesus em forma de oração. E traduz para Jesus em forma de oração. É disso que nós queremos cantar também aqui. Essa é uma das músicas, uma das né? E músicas. tem mais uma, Débora, também? Tem mais uma. Final. O pastor Rodrigo falou pra gente não falar, não. Ai, a surpresa, não estava sabendo. Tem a ver com a vida dele. Com a vida dele, Ah, o testemunho então- pessoal dele. Então tem o algo aí. Rodrigo vai explicar ao longo da Vai. mensagem. Então Vai. você aí de casa, olha, já percebeu, uma das músicas Dilson e Débora já falaram aqui qual é. Mas a outra tem a ver com a mensagem de hoje. Para você saber qual é a música e qual é a mensagem,
ficar até o final. Só ficando ligado com a gente até o final, né, Flávia? Isso mesmo. Então, eu vou pedir pra vocês ficarem aqui à vontade. Obrigado. Daqui a pouco a gente chama vocês com essa primeira música, tá Podem bom? sentar aí e tomem uma aguinha. Isso. E agora nós vamos conversar com ele, Rodrigo Silva. Flávia, pode passar aqui Por na minha favor, frente. obrigada. Muito bem, Professor boa Rodrigo noite. Silva, boa noite. Você é um feliz Olha, sábado pra Bom você. sábado, Feliz exatamente. sábado. Shabbat Shalom. Shabbat Oh. Shalom, olha aí. Muito bom ter você aqui novamente, professor. E olha, muita gente assistindo a gente em todo o Brasil e esses dias todos a gente tem pedido pro pessoal interagir com a gente por meio das redes sociais. A gente já interagiu com gente de outros continentes, né? Muita gente assistindo a gente na África, gente assistindo a gente na Europa. Bom, enfim, em vários lugares do Brasil. Já falei de acadêmicos que estão assistindo o nosso programa também, né? Isso. Agora, tem um grupo que é muito interessante, que geralmente, talvez as mensagens não sejam pensadas para eles, mas que muitos se identificam e entendem porque você transforma assuntos complexos em simples, que são pré-adolescentes. Inclusive, eu falei esses dias aqui, né, que teve um menino que participou do Bom de Bíblia, que é o programa que eu apresento, que é o Jonatas, ele é de São Paulo, e ele falou, quando eu crescer, eu quero ser arqueólogo, que nem o Rodrigo Silva. E ele tem 12 anos. Que coisa Não é? boa, fico feliz. Viu? Muito bem. E aí tem uma outra menina que tem 12 minutos e está nos assistindo em Mafra, no interior de Santa Tem 12 Catarina. anos. 12 anos também. Ele falou, tem 12 minutos. 12 minutos, não. 12 anos. É o Você tinha acabado diretor de nascer. Ronaldo falando aqui o tempo pra falou o ele, tempo aqui, aí eu me ele confundi. 12 minutos. 12 anos. A nossa amiguinha tem a Adriana, ela assiste de Mafra, interior de Santa Catarina, e ela assiste junto com os pais dela, o Márcio, a Adriana e também a irmã dela, a Érica. E o que é legal, Rodrigo? Esses dias você falou dos Anjos da Esperança, que são eles que mantêm a Novo Tempo e fazem com que programas como esses aqui, com um programa como esse, possa existir. E a Adriana é uma anjinha da esperança. Coisa ela boa. faz a hortinha dela na casa dela e o que ela consegue de lucro, ela manda aqui para Novo Tempo como uma oferta para que programas como o seu aqui, dessa semana, possam existir, viu, Rodrigo? Eu acho que a melhor maneira que eu tenho perante Deus e perante todo o público da TV Novo Tempo é honrar uma atitude como essa, tentando produzir pelo menos o melhor conteúdo que eu puder, não somente eu, mas todos os apresentadores aqui da TV Novo Tempo. Eu fico feliz, estamos atingindo várias pessoas. Aliás, eu gostaria hoje de iniciar mandando um abraço, viu? Tem o professor Luiz Araújo, ele é português, ele é historiador, é professor lá em Portugal e eu fico muito feliz porque ele sempre acompanha e ele foi até um dos que criou uma situação que eu já passei para o pastor Arilton, que ele quer se matricular na escola, mas como pede o CPF, e ele não tem CPF, ele é português, e como tem outros que são da Espanha, da Suíça também, então já conversei com o pastor Arilton, nós vamos dar um jeito de resolver isso aí para que pessoas de outros países possam estar junto conosco, né? E o meu abraço muito querido também para o João, o filho do pastor Adriano Luz, que eu conheci hoje, né, João? Um abraço, um beijão pra você, viu? Gostei muito de conhecê-lo. E ele falou que quer ser arqueólogo também. Pois é, você vê, ele é um pré-adolescente também, né? Então, muitos pré-adolescentes assistindo a gente nessa noite. Qual o nome da menina da horta mesmo? Adriana. Adriana, um beijão pra você também. A menina que Jesus dos te abençoe muito. A menina dos 12 meses. Minutos. Dos 12 minutos. Olha, eu queria até aproveitar esse momento porque tem um grupo muito especial também que está tendo um privilégio nessa programação, que é a comunidade surda. E eles mandaram aqui um recado pra gente falando que muito obrigada por essa atenção para essa janela de Libras que está acontecendo aqui junto com o nosso programa. Eles mandam um abraço para você também. Isso aí é Coloca muito aquele link obrigado, aqui hein? então, ó. Olha só. Rodrigo fala português, fala espanhol, fala inglês, Mas fala quem hebraico sabe? e fala Nossa, a língua tá brasileira de muito sinais. Mas quem humilhação sabe, aqui, né? quem sabe percebe que eu gaguejei aqui, viu? Que eu falei com sotaque. Muito bom. Legal. Bom, esse nosso momento também é para conversar com você, Rodrigo, em relação a questões pessoais, crenças pessoais que você tem e que influenciam na mensagem que você vai trazer. Hoje, o tema tem a ver com o sofrimento. E a Flávia até falou, né, no começo, sobre a situação de pandemia, coronavírus. Você acha que esse coronavírus é uma praga de Deus, Rodrigo? Olha, essa expressão, às vezes nós podemos falar a mesma coisa, mas usando um jogo de palavras que pode ser ofensivo ou trazer menos complicação. Não é que você vai mentir, é como colocar as coisas. Infelizmente, hoje, muitas coisas sofreram semânticas e a ideia de um Deus que pode castigar se tornou proscrita demais. Deus não castiga.
Porque as pessoas têm a ideia de muitos tipos de paternalismos que nós temos hoje, que é uma educação frouxa, laissez-faire, deixa como está para ver como fica, que o verdadeiro pai não repreende o filho, não castiga, não põe de castigo, é só na base do diálogo. E quem é professor sabe quantas vezes você recebe aquela criança mal educada em sala de aula, que aliás não é piadinha, muitos pais estão loucos aí por terem que ficar em casa com os filhinhos anjinhos que eles acabam jogando para os professores. E quando a gente pega essa cultura nossa, que não pode repreender, não pode chamar atenção, tem que tolerar tudo, a gente acaba aplicando isso a Deus. Como se Deus fosse obrigado a se adequar ao que a minha cultura acha melhor. Então, tem muitos momentos em que as pessoas totalizam a sua cultura como se ela fosse o suprassumo da verdade. Eu lamento dizer que o Deus da Bíblia, ele ama, mas ele também pune. Coloque isso aqui na sua cabeça e não esqueça. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas ele não vai levar você para o céu se você não quiser. E a segunda coisa, se preciso for, a Bíblia fala que ele repreende e castiga aos que amam. É que a palavra castigar, ela sofreu uma semântica que hoje é algo, como eu falei, proscrito. Mas castigar etimologicamente significa tornar casto, tornar endireitado, corrigir, disciplinar. Então, no sentido etimológico da palavra, um professor de educação física também castiga o seu aluno ali quando quer que ele treine. Um treinador de academia, ele castiga o atleta. O personal trainer. O personal trainer, com certeza. Se for alguém que está trabalhando com dieta, por exemplo, o nutricionista, ele castiga a pessoa para que ela possa. É um castigo, ele quer comer o doce, o sorvete, e o nutricionista corta isso, corta aquilo, dá até raiva. Mas esse castigar não é um ato de alguém com uma lupa queimando formiguinhas apenas por um sadismo. Não, é diferente de um capricho. Então Deus, ele pode nos castigar no sentido de disciplinar. E como o próprio C.S. Lewis disse no livro O Mero Cristianismo, né, ou um cristianismo puro e simples, como ficou a tradução em português, muitas vezes o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo que está, infelizmente, surdo. Agora, você falou aí, explicou a origem, né, da palavra castigo. Você já sentiu que foi castigado por Deus em algum momento, Rodrigo? Muitas vezes. Eu senti que Deus, algumas vezes, ele teve que me fazer a machadadas, sabe? Sério? E houve muitos momentos na minha vida que eu tive que tomar uma rasteira e cair de costas no chão para contemplar o céu. Ainda tenho muito que aprender. Eu acho que Deus ainda vai ter que dar algumas boas palmadas em mim. Mas eu recebo porque eu sei que Ele quer o meu bem. Deus, eu repito, não é um pai alcoólatra que chega em casa e pratica violência com a esposa e com os filhos por causa de uma gratuidade, por causa de uma loucura, por causa de uma insanidade ou por causa de um capricho. Não. Deus me disciplina como um treinador que quer que eu ganhe a medalha no final. Bom, essa pergunta que eu falei agora não estava combinada entre as nossas, mas eu vou pegar esse gancho aí que você falou por conta de uma coisa que Dilson e Débora falaram aqui. Por algum acaso, aqui jornalista a gente tenta conseguir furar a reportagem. Por algum acaso, a última música que eles vão cantar hoje tem a ver com essa pergunta que a Flávia acabou de fazer para você, se você já foi atingido por algum castigo de Deus, Rodrigo? Exatamente. Inclusive, vou confessar, isso aqui eu posso dar esse spoiler pro pessoal, eu nem sei qual a música que eles iam cantar no final. Mas quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, Ronaldo, eu tô o dia inteiro para te falar uma coisa, o Ronaldo é o nosso produtor aqui, é a voz da consciência aqui. Eu falei, por favor, eu sei que tá em cima da hora de entrar, procura a Débora, o Dilson aí, peça que eu quero a música. Não vai falar, hein? Você de casa... Por favor, Ronaldo, mas já tá em cima, eu não sei. Tu vou ver fala com eles que eu quero essa música, porque eu tenho certeza que quando eles souberem que sou eu que tô pedindo, eles vão acatar, porque eu já testemunhei para eles a esse respeito. Então, eu agradeço muito a vocês essa gentileza e o público em casa, aguarde um pouquinho. A primeira música é linda, mas a segunda, ela tem algo a ver com a minha vida. Tá bom? Muito bem, então você aí de casa, fique aguardando e acompanhe todo o programa, porque a mensagem de hoje do Rodrigo Silva, o porquê do sofrimento, tem tudo a ver com a música que também vai ser cantada no final. Vai estar tudo conectado e tem a ver, obviamente, com uma questão aqui, né? Uma experiência pessoal que o Rodrigo Silva vai trazer para você. E lembrando, viu? Você aí de casa que quiser saber mais por que nós sofremos, qual é a razão para tudo isso, você pode aprender sobre isso aqui nesse guia de estudos
que, de graça, sem custo nenhum, a gente envia para sua casa. É o Guia de Estudos Evidências, escrito pelo professor Rodrigo Silva para você. Para você conseguir isso aqui, é de graça. Como é que faz, Flávia? Pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou se for mais fácil para você através da internet, novotempo.com/estudo ou biblia.com.br. Muito bem, então é esse o estudo aqui para você. E agora nós vamos de música, certo, música, Flávia? estamos fazendo tanta propaganda aqui vamos desse lá. casal. Agora que Deus abençoe vocês nesse momento também. Amém, obrigada. Deus seja louvado. Hoje, quando eu acordei, eu chorei. Não consegui usar palavras. Minha oração tinha um silêncio na voz, mas havia um grito em minha alma. Ajoelhado ali eu fiquei e não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas Aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. e eu fui chorando aos teus pés, Senhor, e o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor, chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai, chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar. Que chorar também é orar. Ajoelhado ali eu fiquei e não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor. Aos teus pés, Aos teus pés, Senhor, e eu fui chorando aos teus pés, Senhor, e o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor, chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai, chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar. Também é orar. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai, chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar. chorar também é orar. Chorar também é A orar. ti, Senhor. Que chorar
Uau. Amém. Linda música, Amém. muito obrigado. Obrigada. Gilson, Débora, vocês ainda voltam hoje para cantar mais uma música muito especial que tem tudo a ver com o sermão, né, com a reflexão do Rodrigo Silva. Amém. Bem. E vamos então com a mensagem, Vamos mas lá. antes vamos falar Sim, com o nosso Deus, né, Rodrigo? Porque às vezes chorar também é orar, né? Exato. E quantas vezes os anjos traduziram as suas lágrimas, talvez na mais sincera e bela oração que Deus poderia ouvir. Nesse momento, falaremos com Deus. Amado Senhor, em nome de Jesus, colocamos esta programação em Teu altar para honra e glória de Ti. Que o Teu Espírito possa atingir a todos que, nesse momento, ouvirem estas palavras, que não são nossas, mas aquelas palavras extraídas da Tua Palavra. Amém. Eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Bom, uma boa noite, então, para você que está ligadinho com a TV Novo Tempo e feliz sábado. E alguém pode pensar, não, Rodrigo, hoje é sexta-feira à noite. Eu vou explicar para você. É que nós, como adventistas do sétimo dia, eu sou adventista, nós guardamos o sábado como um dia especial para Deus, assim que nós entendemos. É uma forma de comemorar a criação do mundo, que Deus terminou a criação no sexto dia, ao sétimo descansou, e também comemorar a redenção que nós temos em Cristo Jesus, uma vez que ele morreu na sexta-feira, no sábado ele estava na tumba e no domingo ele ressuscitou. Agora, é lógico também que guardar o sábado não significa que nós nos sintamos superiores às demais religiões que guardam o domingo ou qualquer outro dia. É apenas o nosso jeito de comemorar o que Deus fez na nossa vida. Eu espero que você entenda isso e mesmo que você não guarde o sábado, receba com muito carinho o meu feliz sábado para você. Mas veja bem, eu guardo o sábado, mas quem me salva é Jesus. E alguém pode perguntar, mas se você guarda o sábado, mas quem salva é Jesus, para que guardar o sábado? Ora, quando você ganha um bebê, você ganha o bebê, ele nasce, e depois de um ano o que você faz? Uma festinha para comemorar o aniversário dele, não é mesmo? Para que fazer a festinha de um ano do bebê se ele não sabe o que você está fazendo e isso não é aquilo que vai tornar você pai dele? É porque naquele dia você tem algo para comemorar. Então, dito dessa forma, eu posso colocar para você que todos os dias são dias de Deus. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O sábado é o dia em que eu comemoro os outros 6 dias que eu passei com Cristo e por isso se torna um dia especial. Aproveitando esse ensejo, eu quero fazer um convite para você. Amanhã às 11 horas, no site Adventistas Brasil Oficial, o Adventistas Oficial Brasil. Olha as duas formas lá no YouTube. Você vai ver um sermão especial feito por um amigo meu, o pastor Marlon Lopes, e eu convido você a assistir. O tema é muito interessante. Quem é você na crise? Será amanhã às 11 horas da manhã. Já que nós não teremos normalmente a nossa participação aqui na rádio, eu convido você, ao invés de ouvir a Rádio Novo Tempo, ir lá no YouTube, tá bom? Se você procurar Adventistas Brasil Oficial, você vai ver lá, 11 horas da manhã, um bom sermão do pastor Marlon Lopes, que eu oro a Deus para que seja usado pelo Espírito Santo. Agora vamos começar o nosso tema dessa noite, sobre o porquê do sofrimento. E eu quero começar com uma história dramática para você. Esta garotinha que você vai ver aqui na tela chamava-se Maria Ridulph. Esta foi a última foto que ela tirou em vida, em 1957. 2 dias depois dessa foto, essa linda menininha de 5 anos de idade foi morta, estrangulada, estuprada, com requintes de crueldade. E ninguém achou o assassino. Somente em 2011, mais de 50 anos depois, é que John McCallum, que era um homem que vivia a vida dele normalmente, foi denunciado pela sua própria mãe como sendo o assassino de Maria. Como aconteceu a denúncia? A mãe de John estava no leito de morte, com a consciência pesada por ter guardado aquele segredo por tantos anos, resolveu confessar à polícia que o filho dela era o assassino e que na época do assassinato, mais de 50 anos antes, ela havia criado um falso álibi para livrar o filho da cadeia. Os Estados Unidos têm uma legislação um pouco diferente do Brasil. Lá os crimes não prescrevem como aqui no Brasil e John McCallum acabou sendo condenado por um crime praticado mais de 50 anos antes. Agora, uma pergunta que como religiosos podemos fazer. Onde estava Deus quando aquela menina era estrangulada, quando ela era morta, estuprada, com requintes de crueldade? E na tragédia de Maria, eu tenho certeza que estou ilustrando a tragédia de milhares, milhões de pessoas ao longo da história, bilhões talvez eu diria,
Quem sabe eu estou com a tragédia dela ilustrando algo que pode estar acontecendo na sua vida. E você tem o direito legítimo de perguntar: onde está Deus em tudo isso? Você sabe, de acordo com o direito penal, se alguém pode evitar um crime e não o faz, ele é corresponsável por aquele crime com o assassino. Deus certamente viu tudo aquilo e poderia evitar, mas não evitou. Seria Deus, então, corresponsável por aquela tragédia? Onde estava Deus? Por que ele não fez nada? Veja, no caso de Elias, ele mandou corvos para alimentar o profeta. No caso de Daniel, ele mandou um anjo para livrar Daniel da boca dos leões. Ele não poderia, pelo menos, mandar um anjo para livrar uma inocente das mãos de um psicopata? Essas perguntas realmente mexem com a gente. E um antigo escritor que era ateu e depois se tornou cristão, C.S. Lewis, professor de Oxford, escreveu isto no livro Um Mero Cristianismo, ou Um Cristianismo Puro e Simples, como ficou a tradução em português. O problema da dor seria um impasse teológico fundamental e talvez a mais séria objeção à religião cristã. E, de fato, é complicado entender por que Deus permite tais coisas. Alguns chamam isso de o trilema de Epicuro. Ele seria mais ou menos assim: Deus é todo-poderoso e Deus ama, mas o mal existe. Se o mal existe, ou então Deus não é todo-poderoso porque ele não pôde impedir o mal, ou ele é todo-poderoso, mas não é amor porque podia impedir e não impediu. Como é que funciona isso? Deixe-me explicar para você algumas coisas aqui em primeiro lugar. Você tem que entender que esse assunto do sofrimento, longe de ser um argumento contra a existência de Deus, ele apenas nos coloca em questionamento sobre a bondade de Deus, mas não a sua existência. Eu explico para você. Você pode, em virtude do sofrimento, não gostar da ideia de um Deus que permite o sofrimento no universo, mas isto não faz com que você afirme: ele não existe. Embora eu não acredite num Deus mau, mas se houvesse um Deus mau, ele poderia conviver muito bem com a maldade no universo. Eu estou apenas reforçando que o fato de existir o mal não nega a existência de Deus. Pode colocar em questionamento a bondade de Deus, mas não necessariamente a sua existência. Outra questão: se o sofrimento realmente é um argumento tão forte contra Deus, chama minha atenção que a maior parte dos ateus que negam a Deus e usam o argumento do sofrimento para dizer que Deus não existe, a maior parte desses ateus não estão nos países que mais sofrem com injustiça social e problemas de guerra, fome, angústia. Não. A maior parte desses ateus estão em países como Suíça, Holanda, França, em países que têm uma condição social muito superior a países pobres da África ou alguns rincões do nosso próprio Brasil ou aqui da América Latina. Eu acho interessante que, quando eu vou, às vezes, falar na África sobre Deus, eu já visitei vários países da África, como Moçambique, Angola, a Nigéria. Quando eu falo de Deus ali, interessante como as pessoas vêm de todo lugar e você vê que algumas vêm assim sem ter... Tem dias que não tem nem o que comer e elas vêm. Quantas vezes a gente dá também uns donativos para ajudar ali, mas eles não negam a existência de Deus. Eles lotam para ouvir falar de Deus. Mas quando eu vou falar de Deus na Alemanha, você reúne 50 pessoas numa sala para 500. Então eu fico perguntando, quem realmente está vendo a morte todos os dias? Na África, eu perguntei a um pai, por que eles têm tantos filhos? Eles têm 8 filhos em média. Ele falou, nós temos vários porque muitos vão morrer e pelo menos sobram 2 ou 3 para ficar conosco na velhice, que será os 50 anos. Na Europa a situação é diferente. As crianças estão com comida, e têm melhores universidades, melhores colégios. E lá eles usam o argumento do sofrimento para dizer que Deus não existe. Então, comparando a situação da África com a situação da Europa, eu me pergunto, será que o sofrimento é de fato um argumento contra a existência de Deus? Ou será que eu teria aqui uma linha divisória entre aqueles que de fato sofrem e por isso se agarram mais a Deus e aqueles que filosofam sobre o sofrimento e chegam à conclusão que Deus não existe? E antes que alguém com uma soberba intelectual fale comigo, não, Rodrigo, não venha com isso, é porque você sabe, a Europa tem mais nível intelectual, lá estão os livres pensadores, lá estão as melhores universidades, os grandes filósofos estavam na Europa, lá que tem a Universidade Sorbonne, lá que você tem a Universidade de Milão, lá que você tem a Universidade do Porto, lá que você tem a Universidade de Oxford. Então é lógico que por terem um raciocínio intelectual mais filosófico,
Eles chegaram à conclusão que Deus não existe, coisa que os pobres coitados dos africanos não têm um intelecto tão grande para esse tipo de pensamento. Ora, eu fico abismado com o racismo intelectual de muitos em relação à África. A África está repleta de gênios. Eles podem não ter tido as mesmas condições sociais de alguém que nasceu em Paris, mas há muitas pessoas intelectuais na África. E vou revelar uma coisa para você, que se você duvidar, faça o estudo Evidências, que lá eu coloco a fonte primária do que eu vou citar. A Europa concentra muito mais, um número muito maior de casos de suicídio, depressão, angústia, síndrome do pânico, do que países da África. Em outras palavras, em termos de saúde mental, a África está com um ranking muito melhor do que a rica e intelectual Europa. Então eu pergunto aos livres pensadores que enaltecem tanto o iluminismo europeu, o racionalismo europeu, por que vocês não conseguem lidar tão bem com o sofrimento como os africanos, que apesar de sofrerem fome, miséria e guerra civil, têm menos angústia do que vocês, que têm Sorbonne e muitos intelectuais com os quais discutir? Desculpem se eu coloco a coisa de uma maneira forte assim, não é uma fala panfletária com o mundo acadêmico, eu não quero aqui criar guerra com a universidade, não é isso. Mas eu acho que você tem o dever intelectual de também poder, legitimamente, discordar dos grandes intelectuais da humanidade. Agora, quando a gente fala de sofrimento no mundo, uma questão que vem assim, Rodrigo, mas se Deus criou todas as coisas, então Ele criou o mal também. Porque o mal existe, então Deus criou as coisas e Ele criou o mal, então Ele é responsável pelo mal. Não necessariamente. Deus criou apenas o bem, a bondade, só o bem e a bondade existe. Pergunte a um físico, por exemplo, se existe o frio. O frio não existe. O que existe, segundo a física, é a ausência de calor que produz a sensação de frio. Pode checar. Se você não tiver nenhum físico perto, dá uma gugada e você vai ver que o que eu estou falando é verdade. O frio, por mais que você esteja tremendo na época do inverno que já está chegando, nós estamos no outono agora, o frio não existe. Não existe forma de medir o frio. Nós medimos a ausência de calor. A ausência de calor que provoca a sensação do frio. Então, em tese, é o calor que existe, não o frio. É a luz que existe e não as trevas. Então, fazendo uma comparação entre essa realidade da física e Deus, o mal não existe. O que existe é a ausência de Deus que produz a sensação do mal com tudo que ele traz, como a ausência de calor produz a sensação do frio. Mas você pode dizer, tudo bem, Rodrigo, ainda que o frio não exista como entidade, mas sim como ausência de calor, a hipotermia mata, é verdade. Então, por mais que ele seja apenas uma ausência de calor, é real as consequências dele. Concordo com você. Da mesma maneira, embora o mal como entidade não exista, a ausência de Deus produz sensações reais e táteis, como a história de Maria Rudolph, que eu contei para vocês no início dessa palestra. Agora, tudo isso também está ligado a uma fala da teologia que ela é bem controversa, a questão do livre-arbítrio. Vamos falar aqui de alguns teólogos cristãos. Eu quero mostrar alguns para vocês aqui. Vamos ver aqui, na tela aqui, por favor, Ronaldo. Enquanto eles vão colocando aqui, você sabe que o tema do livre-arbítrio, ele sempre foi controverso no cristianismo. Se eu pegar lá de trás, desde o IV século, você tem uma polêmica tremenda sobre o livre-arbítrio envolvendo Agostinho e Pelágio. Se eu for para a época do século XVI, eu tenho outra controvérsia entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Mas os clássicos que ficaram no debate do livre-arbítrio foram Jacó Armínio e João Calvino, que, aliás, está na origem da religião presbiteriana. Em linhas gerais, alguns entendem que Deus nos criou livres e por isso que o mal existe, porque escolhemos o mal. Mas alguns que acreditam na doutrina da predestinação pensam que não, que Deus escolheu de antemão aqueles que Ele iria salvar e aqueles que iriam se perder. Ou seja, a salvação e a perdição, no final das contas, é determinada pela soberania de Deus. Eu, particularmente, tenho muitos amigos, muitos irmãos presbiterianos, mas eu não comungo com essa doutrina presbiteriana da predestinação, tá certo? Não terei tempo, é lógico, de discursar sobre tudo isso aqui, apenas fiz uma digressão e também não serei simplório em resolver a doutrina da predestinação apenas com uma frase. Eu demandaria muito mais tempo para isso. Mas apenas deixe-me dizer para vocês
que esse assunto ele está ligado com a origem do mal. Nós, segundo o que eu acredito, escolhemos o mal no universo, por isso que o mal veio. E você pode perguntar, espera aí, Rodrigo, antes de você continuar. Qual foi o erro da escolha da Maria, aquela menininha de 5 anos, para ser morta daquele jeito? Se você disser que um homem teve câncer de pulmão porque escolheu fumar a vida toda, eu até aceito. Mas qual foi a escolha errada daquela menina? Até o final eu contarei isso aqui para você. Agora eu quero mostrar um texto da Bíblia que fala que Deus nos escolheu e por isso muita gente pensa que não existe livre-arbítrio. O texto é esse aqui, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua vinda. Então a Bíblia fala que Deus nos escolheu. Como é que eu entendo um texto desse? E outros que eu poderia apresentar? Eu digo que Deus escolheu a todos para a salvação. Mas a escolha de Deus pode ser frustrada, porque este é o ponto vulnerável do amor. Ele pode ser rejeitado. E se nós rejeitarmos a Deus, nós estamos fadados realmente à morte eterna. Agora alguém pode perguntar, Rodrigo, isso aí não faz de Deus assim, um pouco sádico? Olha bem, olha meu filho, eu amo você, mas escolha ficar comigo, senão eu lançarei você no fogo do inferno. A comparação não está muito bem se você imaginar Deus como sendo um namorado possessivo que diz para a menina, ou você namore a mim, ou então vou matar você e não deixarei você namorar mais ninguém. Esse rapaz não tem o direito de fazer isso porque aquela menina tem várias escolhas, ela pode namorar vários outros e com certeza ela terá melhores opções do que aquele namorado possessivo. Mas Deus é diferente. Quando Deus fala, filho, fique em mim, senão você morre, não é como um namorado possessivo que não aceita o fim do namoro. É como a água dizendo para o peixe, peixe, viva em mim, porque fora de mim você não tem vida. E o peixe insiste em ficar fora da água, por isso ele morre. É nesse sentido que Deus nos pede para escolher entre ele, que é a única fonte de vida, ou a desgraça eterna. Como os nossos pais, Adão e Eva, escolheram o mal, o mundo todo foi mergulhado no caos. Mas, Rodrigo, espera antes de você continuar o seu raciocínio. Se a Bíblia fala que Deus escolheu, então eu vou ficar com os presbiterianos, porque para escolher, você não pode escolher todos. Por que a Bíblia usa essa categoria escolher? Se você tem um saco cheio de bolinhas e você vai escolher, você não pode escolher todas. Se você usa a palavra escolher, deduz uma eleição. Algumas são escolhidas, outras não. Talvez uma viagem pelo mundo da biologia ajude a ilustrar como eu entendo a escolha de Deus e posso dizer que Deus escolheu a todos. Raciocine como foi a sua formação. Vários espermatozoides tentando fecundar um óvulo no útero da sua mãe e você foi o único espermatozoide que conseguiu fecundar esse óvulo. Você talvez não parou para imaginar isto, mas você sabe quanto custaria para que você fosse você? Eu vou mudar um pouco a pergunta. Você tem ideia do cálculo matemático, a probabilidade matemática que teve que acontecer para que você fosse você e não o outro? Isso mesmo. Veja que ali na animação, até se o Ronaldo puder mostrar de novo, você tem vários óvulos vários espermatozoides tentando fecundar o óvulo. Mas esta imagem ainda não é perfeita. Só para você ter uma noção, um homem produz, em média, em cada ejaculação, 300 milhões de espermatozoides. 300 milhões. E você era apenas um em 300 milhões para fecundar o óvulo que estava no útero da sua mãe. Só por essa conta, eu digo que você ganhou uma corrida de 1 em 300 milhões. Você entraria no vestibular da FUVEST, que teria apenas uma vaga para a faculdade, você concorrendo com outros quase 300 milhões, menos um, que seria você? Mas essa conta ainda está muito pequena. Por quê? Porque para saber a probabilidade matemática de você ser você e não outro, eu tenho que calcular que um homem produz em toda a sua vida, desde a adolescência até a fase madura dos espermatozoides dele, um homem produz em média 4 trilhões de espermatozoides. Então a chance matemática, e uma mulher produz em toda a vida cerca de 10 mil óvulos. Então veja bem, para que você fosse você, tinha que ter a coincidência de 1
em 4 trilhões se encontrar com 1 em 10 mil. Um número alto, né? Mas a conta vai ficar pior ainda. Para que tudo isso acontecesse, você tinha que ter a coincidência do seu pai encontrar com sua mãe. Se você nasceu lá pelos anos 90, quando o mundo tinha 4 bilhões de habitantes, qual a chance matemática nesse universo de 4 bilhões, o seu pai encontrar com a sua mãe, namorar e um dia ter uma relação sexual com ela e nessa relação sexual aquele espermatozoide específico fecundar aquele óvulo específico para que você esteja aqui? Lembre-se, a chance matemática do seu pai encontrar com sua mãe também tem que entrar aqui na probabilidade. Eu não sou matemático, então vou deixar a resposta com os especialistas de Harvard que fizeram essa conta. E eles disseram que se você calcular apenas a chance, a probabilidade matemática do seu pai ter encontrado com sua mãe nos anos 90 e você ter nascido e não outra, seria 1 em 400 quadrilhões. Isso apenas o encontro do seu pai e de sua mãe, mas se você imaginar que para o seu pai e sua mãe existirem, eu tenho que fazer a mesma conta do lado do seu pai e da sua mãe, a chance de você estar aqui e não o outro, apenas considerando 150 gerações da sua família, seria de 1 em 10 elevado a 45. Eu não tenho nem como dizer esse número para você, mas eu só posso dizer que de todas as chances quase infinitas que Deus tinha de criar várias pessoas, Ele escolheu você. É assim que eu entendo essa passagem da Bíblia. Deus podia ter fecundado outros óvulos com outros espermatozoides, mas de todos aqueles 300 milhões que chegaram ali, você foi aquele que Ele escolheu. Agora, vamos falar do universo. Eu quero mostrar a imagem para vocês de um físico, Nikolai Kardashev. Me chamou a atenção que esse era um físico ateu, russo, que nos anos 60 propôs uma teoria, a escala de Kardashev, que até hoje é divulgada no mundo científico. A escala de Kardashev procura a ideia de vida no espaço, vida no cosmos. O curioso é que há vários anos, radiotelescópios como o de Arecibo, Porto Rico e outros mais que estão espalhados pelo mundo, Monte Palomar, na Califórnia, tem tentado encontrar vida no universo, mas não encontraram nenhuma ameba, nada. Porém, a despeito disso, eles calculam que o universo é vasto demais e um grupo de físicos acreditam que possam haver várias civilizações superiores à nossa. E aí vem a escala de Kardashev, onde eles imaginam graus de evolução de civilizações superiores e vai do grau 0. Kardashev, na verdade, ele colocou apenas 3 graus, 3 tipos, mas os físicos acrescentaram o tipo 0, que seria a nossa, e até o tipo 5 ou 6. Esses graus de evolução são marcados de acordo com a suposta uso da energia que esses seres teriam no universo. E olha o que eles concluíram. Que no universo haveria um grupo tão elevado, aliás, até mostra para o próximo aqui, Ronaldo. Imagine que você contemplando o universo, tendo por detrás a teoria de Kardashev, e eles acreditam que existem nesse espaço sideral civilizações tão superiores à nossa, algumas delas que conseguiriam usar a lei, o tempo e o espaço a seu benefício, de modo que eles não estariam presos à velocidade da luz. E alguns físicos chegaram a dizer, lá estariam os deuses. Curioso que se eu falar numa universidade, para uma faculdade, para um grupo de físicos, sobre a história da Bíblia, da queda de anjos no céu, eles vão rir da minha cara. Mas se eu trocar anjos por civilizações interplanetárias e trocar a palavra transgressão por termodinâmica, e se eu trocar a palavra Deus pela palavra cosmos, aí tudo bem. É só usar a escala de Kardashev e eu consigo ver, numa linguagem científica, praticamente o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? Que houve uma rebelião no céu. Alguns seres resolveram entrar em rebelião contra Deus. Isto trouxe uma situação para o cosmos que seria uma entropia que talvez não deveria ser assim no início. E quando hoje um físico, um astrônomo, coloca o seu olho num telescópio e percebe que nós temos uma contradição porque o cosmos, o ajuste fino, ele é tão perfeito que ele parece que foi preparado para nós estarmos aqui, mas tem algo nele que é tão caótico
Eu posso, de maneira acadêmica, dizer: o cosmos está me dizendo que houve algo que saiu fora dos planos do Criador. E depois você pode estudar essa história na Bíblia. Ela fala de um anjo que caiu do céu. A Bíblia não revela o nome dele, apenas o chama de estrela da manhã. Hailel ben Shaved. Seria a estrela da manhã, filha da manhã. Mas uma corruptela de tradução do latim traduziu como Lúcifer. E o nome acabou sendo emplacado. A gente chama de Lúcifer até hoje. Nós não sabemos necessariamente o nome dele, mas o apelido Lúcifer caiu na teologia cristã, especialmente também não só pela tradução da Vulgata Latina, mas também pelo livro, pela história O Paraíso Perdido, de John Milton, e também o livro de Alighieri, Dante Alighieri também, que se chama de Lúcifer. Seja qual for o nome desse anjo, ele criou uma rebelião contra Deus. E o mal então se instalou no universo. O problema é que o planeta Terra se uniu a essa rebelião. E é por isso que nós temos histórias tão tristes como a da Maria acontecendo. Por quê, Rodrigo? Onde estava Deus quando a Maria estava sendo morta? Eu vou dizer onde ele estava. Mostra aqui o slide, o próximo, Ronaldo. O próximo, por favor. Maria estava no mesmo lugar. Deus estava na morte de Maria, no mesmo lugar em que ele estava na morte de Cristo. E você pode não entender, não é justo que Cristo morra na cruz para nos salvar. Mas eu quero terminar aqui contando uma historinha para você. Uma vez um rei colocou uma lei em seu reino que qualquer um que roubasse teria os 2 olhos arrancados. Era uma lei justa, ninguém queria roubar. E funcionou. Todo mundo dormia com as portas abertas, ninguém roubava, as cadeias estavam vazias, até que um belo dia os guardas trouxeram um rapaz que foi apanhado roubando. E disseram: Majestade, esse rapaz que roubou tem que ter os olhos arrancados, mas é o filho do rei, é o seu filho, Majestade, é o príncipe. O que você faria no lugar daquele pai? Mudaria a lei para poupar o seu filho ou arrancaria os olhos do seu filho? Note que qualquer resposta aqui coloca você numa situação complicada, porque palavra de rei não volta atrás. Se você volta atrás por causa do seu filho, você está sendo parcial. Mas se também você arranca os olhos do filho sem atentar para os seus rogos de misericórdia, você não está sendo amoroso. Sabe o que o rei disse? Eu não posso voltar a minha palavra atrás, mas como pai não posso negar o perdão para o meu filho. Mas esse perdão não pode sair de graça para mim. São 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei terá. Arranque os meus olhos. Meu amigo, Cristo morreu na cruz do Calvário para que sofrimentos como o de Maria não perdurassem para sempre. Eu sei que nós estamos num hiato da eternidade em que coisas acontecem que nós não entendemos, mas Cristo morreu na cruz do Calvário para pôr um fim ao sofrimento. Eu conheço a história do grande conflito, por isso eu fico tranquilo. Aliás, eu tomo aqui por citação um pensamento de Albert Einstein. Einstein dizia que quando você conhece o porquê, você pode tolerar qualquer como. Pela Bíblia, eu conheço o porquê. Nós estamos num hiato da eternidade, numa situação contrária à vontade de Deus. Eu sei o porquê. Eu sei que Cristo morreu porque a Bíblia fala que Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Cristo morreu por mim, agora que eu sei o porquê, eu posso enfrentar o como. Eu não tenho uma resposta além desta para dar por que Deus permite alguns sofrimentos, mas eu sei de uma coisa. Esta é a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto, mas se eu sofrer de menos, eu não sei quão mal é o mal e não desejarei me livrar dele. E teve uma vez na minha vida, várias vezes em que eu sofri muito. Sim, eu fui punido por Deus. Às vezes por coisas erradas que eu fiz e precisava crescer. Às vezes por coisas que eu nem entendia. Senhor, por que o Senhor está deixando que me batam tanto assim? O próprio salmista na Bíblia admitiu: Senhor, quando eu parei para contemplar e tentar imaginar o porquê do sofrimento, achei muito pesada a tarefa para mim. Irmãos, houve muitas vezes, como foi cantado aqui no início, que a minha oração eram lágrimas e soluços e mais soluços. E teve um dia, numa experiência que me marcou muito,
eu estava voltando para São Paulo no avião e eu estava ouvindo justamente a música que você vai ouvir daqui a pouco. E naquele momento, eu sentia, não foi nenhuma visão, não foi nada místico, não foi nada... Mas foi tão real, tão tátil, para mim foi real. Eu olhava para a janela do avião e eu vi os momentos mais tristes da minha vida. E eu estava ouvindo a música que você vai escutar agora. E eu sentia as imagens passando, mas em movimento, sabe aquelas fotografias que movimentam? E como se Deus falasse assim, meu filho, toda vez que você sofreu, olha que eu mandei alguém para cuidar de você. Eu cuidei de você. Eu cuidei de você. É por isso que hoje eu não quero apenas fazer um convite a você pelo estudo. Já foi falado a exaustão para você estudar e você já sabe onde você pode conseguir o guia de estudo. O meu apelo agora é para que você aceite a Cristo como seu salvador pessoal. Acesse aí novotempo.com/euaceito. Ou então também você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 12 98316 9749. Vou repetir o telefone e a página 12 98316 9749 ou novotempo.com/euaceito. Antes de você saber que aqui tem um teólogo, aqui tem uma pessoa que chorou muito e que pensou que Deus tinha me abandonado. Mas eu descobri o que era fé quando apenas isso tinha sobrado para mim. E naquele dia eu entendi, podem vir aqui, que através de vocês, naquela música que eu estava ouvindo, Deus dizia para mim, cuidei de você, Rodrigo. E hoje eu estar aqui na TV com vocês cantando essa música é a confirmação. Porque vocês que estão em casa estão vendo o Rodrigo da TV. Mas eu faço a barba dele todos os dias, eu sei o que ele passou. E eu sei porque eu estou aqui. E hoje eu entrego para eles o que Deus falou para mim através de vocês. Que Ele cuida de nós, que Deus use vocês. E você em casa, enquanto eles cantarem, acesse lá. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Aceite se preparar para o batismo em Cristo. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você.
você. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Eu sei que cuida. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você. Vem aqui agora. Aceita o nosso abraço e essa oração que eu faço por você. Senhor, eu oro agora por muitos que talvez estão como eu estive quando eu ouvi essa música aquela vez. Talvez no hospital, talvez com depressão, talvez desenganados. Cuida dos teus filhos, Senhor, como o Senhor cuidou de mim. Eu os abençoo agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho eu entro ao vivo no @NTPlay oficial, mas que a graça de Cristo esteja com você. Amém. Muito obrigado. A seguir, Fé para Hoje. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Seja um instrumento de Deus para transformar vidas por meio da Novo Tempo. Acesse anjosdaesperança.com e saiba como. Revista Intimidade com Deus. Acesse biblia.com.br e estude online gratuitamente. A revista Momentos de Alegria é o guia de estudos que te ajudará a redescobrir o significado do sábado. Em 16 lições, você aprenderá sobre temas como o significado do sábado, o ciclo semanal e o santuário no tempo. Peça de graça no